A criação de um banco de dados é bastante simples. Basta usar o comando create database. Para criar um banco de dados chamado teste, utilize este comando. Depois que o banco de dados é criado, é necessário selecioná-lo para o uso. Isso é feito através do comando use. Veja este exemplo. O comando create também serve para criar as tabelas. É preciso especificar o nome de cada uma das colunas e o seu tipo de dado. Se, por exemplo, quisermos construir uma tabela para um cadastro de empregados, serão usados dados como nome, sexo, departamento e data de admissão. Veja como o comando createTable pode ser usado para criar essa tabela. O campo nome utiliza o tipo varchar, pois seus dados são do tipo texto e não tem um tamanho fixo, ou seja, um nome pode ter tanto 4 como 12 ou mais caracteres. A coluna sexo usa o tipo char, que é fixo. Foi feita essa escolha porque é possível armazenar essa informação apenas com as letras M para masculino e F para feminino. Departamento também utiliza varchar, porém reservando um tamanho menor para as palavras. Finalmente, o campo entrada usa o tipo date para armazenar a data em que o empregado foi admitido. Existem diversos tipos de campo que podem ser criados em banco de dados MySQL. Consulte a matéria da revista para obter mais informações sobre tipos de campo. Índices são criados em uma tabela para localizar registros de forma mais rápida e eficiente. É possível inserir índices em uma ou mais colunas de uma tabela, sendo que cada índice tem um nome. Os usuários não podem ver os índices, mas eles aceleram as consultas. A atualização de tabelas que contêm índices é mais demorada, porque os índices também precisam ser atualizados. Por isso, é uma boa ideia criar índices apenas em colunas que são usadas para pesquisa. Este código visa inserir um índice no campo nome da tabela empregados, criada na aula anterior. A palavra-chave unique indica que esse é um índice único, ou seja, o campo não poderá conter valores repetidos. O nome do índice é especificado logo após a palavra-chave index. Para se criar um índice simples, use simplesmente a palavra-chave index, como neste exemplo. Você pode também indexar os valores de uma coluna em ordem descendente, bastando, para isso, o uso da palavra reservada desk, após o nome do campo. É possível criar índices que se apliquem a mais de uma coluna. Basta separá-los por vírgula. Para apagar uma tabela com toda a sua estrutura, atributos e índices, utilize o comando drop table. Para excluir a tabela empregados, por exemplo, use o comando O comando drop também pode ser usado para apagar um banco de dados inteiro, com todas as suas tabelas. Para excluir o banco de dados teste, utilizado anteriormente,
use o seguinte comando. Note que o teste foi excluído. Para adicionar ou remover colunas de uma tabela, é usado o comando AlterTable. Veja, por exemplo, como adicionar uma nova coluna chamada e-mail à tabela Fornecedores. O comando use foi necessário para selecionar o banco de dados videoaulas, já que na aula anterior ele não estava sendo usado. A palavra-chave add serve para a inclusão de colunas. Depois dela, é preciso especificar o nome do novo campo e o tipo de dados. Para excluir uma coluna de uma tabela, use a palavra-chave drop em conjunto com o comando AlterTable. Para excluir o campo e-mail recém-criado, use o código. Funções de agregação trabalham em um conjunto de valores, mas retornam um valor único. Entre as principais funções de agregação está o AVG, que retorna o valor médio da coluna. Com a função count, você obtém números de linhas com valores diferentes de nulo em uma coluna. Usando um asterisco no lugar do nome do campo, com a função count, você obtém o total de registros de uma tabela. Para obter o valor máximo de uma coluna, use a função max. Para o valor mínimo, utilize a função min. Se você quiser somar todos os valores de uma coluna, utilize a função sum. Funções escalares operam em um valor simples e retornam um resultado único para cada linha. Conheça as principais funções escalares. Usando o uCase, você deixa o texto do campo com caracteres maiúsculos. Note que o campo foi alterado todo para maiúsculo. Com a função lcase, todos os caracteres do campo ficam minúsculos. Usando left, você obtém um número determinado de caracteres a partir da esquerda do texto.
Funções escalares operam em um valor simples e retorna um resultado único para cada linha. Conheça as principais funções escalares. Usando o case, você deixa o texto do campo com caracteres todos em maiúsculos. Usando lcase, os caracteres ficarão em minúsculo. Usando o comando left, você obtém um número determinado de caracteres a partir da esquerda do texto. Usando o right, você também obtém um número determinado de caracteres, mas a partir da direita do texto. O comando groupBy serve para agrupar conjuntos de resultados iguais quando uma função de agregação é utilizada. Tentar contar o número de empresas por país na tabela fornecedores, por exemplo, não é possível sem o groupBy. Veja. Um erro aparecerá. Para corrigir esse problema, é necessário especificar que todos os registros com o mesmo valor da coluna país serão agrupados. Desta maneira, o erro não ocorre mais. Para testar condições em valores retornados por funções condicionais, não pode ser usada a cláusula where. Ao invés disso, pode ser aplicada uma cláusula chamada having. Por exemplo, para selecionar apenas os países que possuem 3 ou mais empresas na tabela fornecedores, use o seguinte código. Para fazer backup de um banco de dados MySQL, deve-se copiar todo o diretório em que ele está contido. Por exemplo, para fazer um backup do banco de dados videoaulas, basta copiar a sua pasta, que fica na pasta mysql/data. Porém, quando você possui um servidor que está ativo e em que se executam consultas e atualizações constantes, pode acontecer um erro se a cópia for feita no momento em que uma ou mais tabelas estiverem sendo modificadas por outros processos. Por isso, é uma boa ideia bloquear as tabelas antes de fazer o backup. O comando SQL usado para travar tabelas é o lock. Utilizando o parâmetro read, ela fica disponível para leitura, impedindo atualizações, mas deixando ela livre para que as consultas continuem a ser executadas. Veja como bloquear as tabelas do banco de dados de exemplo. É importante usar o comando flushTables para atualizar o estado das tabelas. Agora que elas foram travadas, você pode manipular os arquivos do banco de dados tranquilamente, sem a necessidade de parar o servidor MySQL e os programas que utilizam. Depois de terminar o backup, libere as tabelas através do unlock.
Se a necessidade for fazer uma cópia de backup de uma tabela específica, pode ser usado o comando backup table. Ele copia apenas os arquivos necessários para restaurar a tabela, o de definição .frm e o de dados .myd. O índice, que é o .myi, pode ser recriado a partir desses dois primeiros. No exemplo abaixo, é feita uma cópia de segurança da tabela empregados em um diretório chamado backup. Primeiramente, vamos criar a pasta backup. Volte ao diretório e veja se o arquivo foi criado. Para fazer o inverso, ou seja, recuperar a tabela a partir dos dados de backup, use o comando restore. Para isso, basta informar o nome da tabela e o local onde ela está gravada no disco rígido. O comando obtém os arquivos da tabela e cria automaticamente os índices. Por isso, recriar uma tabela demora um pouco mais do que fazer o seu backup.